Imagina só, um dos políticos mais poderosos da sua época e, ao mesmo tempo, um profeta com visões sobre o fim do mundo. Parece coisa de filme, né? Pois hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de Daniel, que é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Testamento. Para entender essa história, a gente dividiu a análise em 4 partes. Vamos ver como esse estadista tão improvável conseguiu interpretar a história, decifrar uma profecia super complexa e, no fim das contas, construir uma ponte direta para o livro do Apocalipse. O grande quebra-cabeça de Daniel é exatamente isso, essa dualidade. Como é que um alto funcionário do governo, trabalhando em impérios pagãos, se tornou também um canal para profecias cósmicas sobre o destino do mundo. Então, a primeira pergunta é: como um jovem exilado judeu conseguiu chegar ao topo do poder? A resposta, ao que tudo indica, está no seu caráter. Um caráter que era simplesmente inabalável. Pensem bem, ele foi exilado quando era só um adolescente. Foi arrancado da sua terra e jogado num intenso programa de, digamos, reeducação cultural. Deram até um nome babilônico para ele. Mas mesmo com toda essa pressão, ele se destacou de cara por se manter fiel aos seus princípios, se recusando a comprometer a sua fé. E claro, essa integridade toda incomodava muita gente. Os rivais dele, por exemplo, eles não conseguiam achar uma única falha na administração de Daniel. Então o que eles fizeram? Armaram uma cilada política bem pensada. Convenceram o rei a criar uma lei que na prática tornava a oração de Daniel um crime capital. E o resultado? Ele sobreviveu à noite na cova dos leões, de forma milagrosa. A inocência dele foi provada, o poder do seu Deus foi revelado a um rei pagão e, o mais importante de tudo, a sua integridade foi recompensada de um jeito espetacular. Essa mesma fidelidade que o salvou dos leões também deu a ele uma habilidade única. Uma capacidade de interpretar sonhos que deixava todos os outros sábios do império, assim, de queixo caído. E foi isso que aumentou ainda mais a sua influência na corte. Tudo começou com um pesadelo do rei. Ele sonhou com uma estátua gigante, imponente. A imagem era fascinante, mas ao mesmo tempo bem perturbadora. Porque os materiais dela iam ficando cada vez mais frágeis e menos valiosos, da cabeça até chegar nos pés. E aqui entra a interpretação genial de Daniel. Ele revelou que cada parte da estátua representava um futuro império mundial. Basicamente, ele traçou ali uma linha do tempo profética da história da humanidade. Mas o clímax do sonho não eram os impérios. Era uma intervenção divina, uma pedra que não foi cortada por mãos humanas, que simplesmente destrói a estátua e se transforma num reino sobrenatural, que no fim aniquilaria todos os impérios humanos e duraria para sempre. Bom, com uma credibilidade dessas já estabelecida, Daniel recebe então a sua profecia mais complexa, e que, olha, até hoje é a mais debatida de todas. Essa profecia, que foi revelada pelo anjo Gabriel, estabelece uma linha do tempo bem específica, de 70 setes, ou seja, 490 anos, que foram determinados para o futuro do povo de Daniel e da sua cidade santa, Jerusalém. A parte mais enigmática da profecia, claro, são os últimos 7 anos. E aqui, basicamente, existem 3 grandes linhas de interpretação. A futurista, que acredita que esse período ainda vai acontecer. A preterista, que diz que tudo já se cumpriu lá no primeiro século. E a simbólica, que entende esses 7 anos como uma representação de toda a era da igreja. Ok, então por que tudo isso importa tanto? Porque as visões de Daniel, elas não terminaram com ele. Elas se tornaram, na verdade, a linguagem simbólica, a base para o livro do Apocalipse. As semelhanças são impressionantes. Conceitos como o Filho do Homem, as visões das bestas, até as contagens de tempo proféticas de Daniel, tudo isso é retomado e expandido séculos depois, lá no livro do Apocalipse. É por isso que muita gente vê esses 2 livros como 2 lados da mesma moeda profética. É um fio condutor que atravessa toda a narrativa bíblica sobre o fim dos tempos. No final das contas, o livro de Daniel deixa uma pergunta profunda no ar. Ele é um relato histórico sobre fidelidade? Um quebra-cabeça simbólico sobre a ascensão e queda de impérios? Ou seria um mapa literal para o fim dos tempos? Fica aí a reflexão.